E aí, pessoal? E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Já vamos começar o quê? Falando que semana passada não teve episódio. Por quê? Porque esse episódio ficou longo e eu, obviamente, não consegui editar a tempo. Pessoal que já ouve a gente já sabe que a gente tem estado com menos tempo para poder editar e fazer toda a programação do podcast, mas está fluindo. E vou te falar, eu tenho um certo medo de não conseguir dar conta de tudo, sabe? Mas deixa eu te perguntar, receio ou insegurança e medo, eles conversam entre si? Eu acho que no final é tudo a mesma coisa. Às vezes você tem receio de fazer algo e alguém ficar chateado com você. Você tem uma insegurança por você talvez não se sair bem no que você está idealizando. E o medo faz parte daquilo que a gente não consegue concluir. Tipo, eu tenho medo de não conseguir ser bom nisso, que vai junto com a insegurança também. Então eu acho que é um pouquinho de cada um e no final se interliga. Eles permeiam entre si, né? Sim. Então, hoje, né, a gente já brincou aqui um pouquinho, porque hoje o episódio é sobre medo. E aí, tipo, alguns episódios atrás, eu comentei sobre o filme, né? A gente falou sobre positividade tóxica e eu falei sobre o filme do Divertidamente. Dei de dever de casa pra vocês, assistir o filme, e lá eles falam um pouco sobre as emoções e tal, e uma delas é o medo. E aí hoje a gente pegou um pouquinho desse medo, não só com relação a terror, mas tudo que engloba o medo, a gente vai tentar falar. Tem coisas que, né, acho que esse tema é um tema que dá para abranger muita coisa, então acho que nem tudo a gente vai conseguir falar aqui, mas qualquer coisa a gente dá uma pincelada rápida. Mas temos alguns medos, assim, bem conhecidos, né? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público e tal. Acho que quando a gente é criança, a gente tem medo de muitas coisas. E ao mesmo tempo, a gente não tem medo de coisas que quando a gente vira adulto, a gente passa a ter medo, né? Sim. Mas o que é exatamente o medo e como podemos lidar com ele de maneira saudável? Hoje a gente vai tentar passar por isso e tentar puxar aqui, dar alguma luz, algum caminho para poder trabalharmos melhor essa questão do medo, dessa emoção que é primordial. A gente vai ver coisas que a importância do medo, mas também é um pouco prejudicial, obviamente, né? É tudo equilíbrio, como a gente já falou no episódio de positividade tóxica. Mas o que é medo? O medo é uma emoção humana básica e natural que todos nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. É uma resposta emocional diante de situação que percebemos como ameaçadoras ou perigosas, seja uma ameaça real ou imaginária. O medo pode ser uma reação útil ou adaptativa, pois nos ajuda a sobreviver e evitar situações perigosas. No entanto, quando o medo é excessivo ou irracional, pode limitar a nossa capacidade de tomar decisões e agir de forma eficaz. Então o medo ali é pra ter um equilíbriozinho de você não ser muito impulsivo do que você vai fazer. Tipo, eu tô com ódio de uma pessoa, eu vou matar essa pessoa. Então não, você vai ter um medo do que aquilo pode causar pra não ter uma atitude também drástica. É importante lembrar que o medo não é algo a ser evitado ou reprimido, mas sim algo a ser compreendido e gerenciado de forma saudável. Ao explorar as origens dos nossos medos e aprender técnicas para lidar com ele, podemos superar nossas limitações e alcançar nossos objetivos. Agora que a gente sabe o que é o medo, vamos falar um pouco, né, explorar o que é alguns tipos de medo e como elas funcionam de maneira distintas para cada pessoa. Por exemplo, eu tenho medo de altura mais velocidade. Você já disse isso no episódio. Falei isso num episódio. Hoje o Júnior me mandou um passeio de balão e eu já cheguei e falei logo, cara, você sabe que eu tenho medo? Não, ele falou assim, eu não vou. Não, eu falei, eu acho que eu não vou. Você sabe que eu tenho medo e tal, então é uma coisa que pra mim
é complicada. Aí eu dei uma pesquisada e tal, dei uma olhada e vi que passeio de balão é uma coisa segura. É o aéreo mais seguro. É o aéreo mais seguro. Sim, mas aí como é que eu vou lidar quando eu estiver lá em cima? Eu não sei. Eu falei com ele, não, beleza, topa, a gente vai. Mas de fato, vai chegar lá na hora, talvez eu fique assim, desesperado lá na cestinha lá. Ou não. Tudo isso vai depender. Tipo, eu tinha muito medo de montanha-russa. A gente foi pro Beto Carreiro, eu andei 5 vezes na montanha-russa. A gente foi pro um outro parque de diversão aqui no Rio de Janeiro, eu já não andei. Que eu fiquei com muito receio de andar, ainda mais que era de noite. Eu preferi não ir. Mas é aquilo, né? Só morre quem anda de montanha-russa, quem anda de montanha-russa. Se você tiver medo, você não vai e você provavelmente não vai morrer. Sim. A não ser que seja igual o filme Premonição, que pessoas em volta, né, morrem também. Um outro medo também que eu acho que é muito conhecido é o medo de animais, né? Tem muita gente que tem medo de gato, tem medo de cachorro, ou animais selvagens no geral. Eu tenho muito medo de cobra. Muito medo de cobra. Real. E eu acho que não é medo, mas... É respeito. Não. Me preocupa aranhas, porque aranha, às vezes, ela não é muito visível aos olhos. Uhum. Cobra, sim. Tipo, cobra é uma parada que você consegue ver rastejando. Agora, aranha, às vezes, tá num cantinho, no fundo preto, que ela é preta, que às vezes foge muito dos nossos olhos. Mas um bicho que eu tenho muito medo é cobra. Eu vou te falar, isso aqui é uma coisa que eu acho que nem você sabe, mas quando tem algum inseto e eu tô sozinho, normalmente eu sou muito corajoso. Mas quando tem um inseto esquisito e tem gente próxima, eu fico com medo. Qual é a lógica? Não sei. Sei lá, eu acho que é porque o outro vai fazer alguma coisa, vai matar o bicho e tal. O outro, se acontecer alguma coisa... exatamente. Aí comigo eu fico livre, entendeu? Aí se eu tô sozinho, eu preciso intervir de alguma forma, eu demonstro coragem. Mas se tem gente próxima, eu faço meu drama, faço meu palco ali, e aí a pessoa toma atitude e mata o bicho por mim, entendeu? Entendi. Mas assim, de bicho mesmo, cara, eu não tenho medo de cobra, mas me dá nervoso, obviamente. Mas eu tenho medo, assim, de bicho como você falou, que você não vê, tipo um escorpião. Tem muitas histórias, né, de pessoas que vai calçar o tênis, vai calçar um sapato e tudo mais, que tem escorpião dentro. Teve um caso de um gongolo dentro do sapato da mulher e... Sim, foi um caso que tinha um gongolo, ela bateu o tênis só que não saiu, e aí ela foi pro trabalho, colocou a meia, calçou o tênis e foi pro trabalho. Só que quando ela chegou em casa, o dedão dela e o dedo do lado tava todo preto, porque o gongolo solta um líquidozinho que causa micose e tal. E o pé dela ficou muito preto na parte da frente. Então, aí eu tenho medo disso. Normalmente eu bato meu tênis, eu dou uma mexida na palmilha pra ver se não tem nada. Uhum. Entendeu? Ainda mais quando eu vou, por exemplo, pra casa de praia, que eu sei que lá tem muito inseto e muito bicho esquisito. Às vezes me preocupa. Então. Questão de aranha, dessas coisas. Uhum. Tem também o medo de escuro, que esse é um medo, acho que é mais voltado pra galera mais jovem, né? Pra criança e tudo mais, tem muito medo de escuro, e eu acho que ao longo dos anos esse medo vai passando. Às vezes não. Apesar de que eu tenho uma amiga que há um dia desses acordou e tava sem luz em casa. Uhum. Tava um breu, tão breu que ela tava com medo e achou que tivesse ficado cega. É um medo. É um medo. Eu achei engraçado que a esposa dela tá postando no Twitter, eu achei engraçado. Porque, caraca, tipo, imagina, acordei, tá tudo preto. Eu não tô vendo nada, socorro! Eu tô cego! É o tipo de medo, do escuro. Mas um local escuro, né, que eu acho que eu tenho medo até hoje, mesmo sendo adulto, é tipo, você vai num lugar, sei lá, tenho que ir no sótão de casa. Normalmente casa tem sótão, que é a parte onde fica a caixa d'água e tudo mais. Nisso eu tenho um pouco de medo, porque, cara, eu não sei o que tem lá dentro. Às vezes tem bicho, mas às vezes aí é por causa do medo do bicho. Sim, e às vezes pode ter pessoas, entendeu? Não. Não sei, pode ter de tudo.
Tem muitos casos, né, de pessoas, de filmes de terror principalmente, né, sótão, que tem sempre alguém lá à espreita de alguém chegar e você morrer, entendeu? Eu acho que esse lance dos filmes americanos cria muito esse medo nas pessoas. Então, mas eu acho que é muito questão de, tipo, comprei uma casa muito antiga e fui morar. Aí tudo bem, que pode, tu não sabe o que tem de fato no sótão. Então, meu tio, a casa que meu tio comprou, que eu já morei nela, é uma casa velha. Uhum. E na casa tem uma parte embaixo dela que é todo escuro. Não dá pra ter um acesso fácil. Você consegue entrar, mas pra você entrar você tem que entrar agachado e tudo mais. Cara, quando eu era criança eu morria de medo daquilo. E fica assim, tipo, essa parte que dá acesso embaixo da casa fica na parte de trás da casa. Então ficava tudo escuro e era embaixo de uma escada. Cara, era surreal. Parecia que ia sair alguém de lá, Não sei. A primeira vez que eu fui lá também, eu olhei, tipo... era tu de já noite. Viu, né? Era de noite. Aí, tipo, tu vê tudo escuro. Eu fico, caraca, imagina quantos ratos, quantos bichos, quantas coisas não deve ter embaixo. Exatamente. É um pouco... Dá-me um pouco de medo. Dá. E meu tio nunca fechou aquilo. Tem anos aquilo dali fica aberto. Eu já teria fechado Será tudo. se tem alguém morando ali? Não Fica sei. aí a questão no ar. Mas... Indo para outras questões, né? Teve a questão do medo de falar em público, que realmente eu sou uma pessoa muito tímida. Então, sempre quando eu tenho que apresentar algum trabalho, fazer alguma coisa que eu preciso falar em público, cara, meu cérebro já dá uma travada. Começa a me dar branco, começo a esquecer de tudo. E por mais que eu estude o conteúdo, parece que não sai. Parece que engasga, sabe qual é? Uhum, Eu tenho muito medo. Aí eu acho que esse medo já me trava. O meu já é mais parte pra insegurança e não do medo. Porque eu não tenho problema nenhum em falar em público. Eu falo, eu sou muito desinibido. Mas o que fica é a insegurança... De você não dominar o assunto? Não, do que as pessoas vão achar ou me julgar. Tá, aí também já é uma outra pauta que a gente pode falar, que é a síndrome do impostor. Então, pode ser, mas o que me preocupa é isso, tipo, de ser, tipo, eu tô ali no assunto, beleza, falando, tá sendo julgado pela pessoa, tipo, tô lá me apresentando, aí tem umas pessoas na frente falando mal da apresentação, então eu fico meio preocupado, né? Com isso. Mas não é medo, porque eu falo em público, eu não tenho problema nenhum, e... Não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu sou o tipo de pessoa que me expõe muito. Tipo, falo muito sem me preocupar com nada. Mas eu tenho muito disso. Tenho medo do fracasso. Tenho. Você tem medo do fracasso? Tenho. Por quê? Então, eu tenho medo de não conseguir conquistar meus objetivos, ter concretizado que de fato eu nadei, morri na praia. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação de não conseguir galgar o que eu desejo, de conseguir... Não sei a palavra galgar. Eu acho até engraçado, galgar. Por? Não sei, eu acho engraçado essa palavra. Mas galgar é... Não, eu sei qual é. Eu sei, eu já ouvi outras pessoas falando. É que eu acho engraçado. Mas eu tenho essa preocupação de não conseguir atingir os meus objetivos. E tá ali, tipo, caraca, tô lutando pra caralho e morrendo literalmente na praia. Tipo, não consegui conquistar. Então isso me preocupa bastante de fracassar. Tipo, caraca, eu me doei, dei minhas tripas coração e não consegui. É aquela questão da frustração que você também já falou em outro episódio. Eu não tenho muito o medo do fracasso, não. Que é o medo de me frustrar. Mas eu entendo, eu consigo lidar com as coisas, porque assim, acontece, né? Basta a gente tentar, não conseguiu, a gente não é perfeito também. Sim. O medo da rejeição. Você tem medo da rejeição? Não, já tive, hoje em dia não tenho. Por quê? As principais pessoas da minha vida não me rejeitam. Então, se as pessoas mais importantes pra mim não me rejeitam, por que eu vou me preocupar com quem não tem... Como é que eu vou dizer pra não ser tão rude, sei lá? Quem não tem intimidade com você? Não, quem não tem
tanta importância quanto a minha família, sabe? Tipo, caraca, minha mãe e minhas irmãs não me rejeitam. Mas eu vou me preocupar porque uma pessoa, um colega ou uma colega de trabalho não me aceita ou me rejeita de alguma maneira. Então, eu não tenho esse medo não, porque os outros são apenas os outros. Tá aqui um medo que eu tenho, de certa forma, mas é natural da vida, que é o medo de perder alguém. Cara, na verdade eu não tenho medo de perder alguém. O meu medo com alguém é de não conseguir viver coisas boas com essa pessoa. Por exemplo, aí volta de novo no que eu já falei em vários episódios do meu pai. Eu perdi meu pai, acho que foi de uma maneira precoce, tipo, acho que ele poderia ter muito mais tempo. Eu gostaria. É um egoísmo meu, tá? Eu gostaria que ele tivesse muito mais tempo de vida pra gente conseguir viver muito mais coisas. Agora que eu sou adulto, agora que eu consigo proporcionar coisas pra eles, bens materiais, bens de passeio, enfim. Então, eu acho que o meu medo era esse, de perder meu pai sem ter conseguido viver coisas boas com ele. E medo de perder minha mãe sem conseguir proporcionar coisas pra ela, minhas irmãs. E o meu medo é esse, não é de perder, porque infelizmente o ciclo da vida é esse. A gente sabe que um dia a gente vai perder alguém, um dia a gente vai ficar sem alguém. Então, tudo na vida tem um início, meio e fim. Só que se durante o percurso a gente não souber aproveitar as coisas, não dar continuidade ao meio, o fim vai chegar próximo. Então, eu acho que é muito disso. O fim é pra todo mundo e qualquer um. Mas o meu medo não é de perder alguém, sim de não viver com a pessoa tudo de bom pra viver. Eu continuo tendo medo, principalmente por conta da minha avó. Acho que atualmente o meu maior medo de perder alguém é minha avó, porque, né, na fila pela hierarquia de idade, tua avó na fila do relógio biológico, né, da vida das pessoas, a minha avó estaria mais próxima, que não quer dizer necessariamente muita coisa, porque é tudo relativo. O futuro é incerto. Por exemplo, sua avó tem 78. Meu pai tinha 54. Então, assim, sua avó é muito bem de saúde. Meu pai tinha complicações do coração dele. Mas ainda assim vivia muito bem. Bebia, tomava aquela cervejinha no final de semana, comia um churrasquinho. Vivia normalmente. Sim. Então é muito relativo, mas eu entendo super seu medo. É óbvio, a gente nunca quer perder ninguém. Ainda mais quem a gente ama pra caraca. Então é muito ruim saber que isso pode chegar e ter um medo de fato. Aí vai pra parte de você não conseguir viver muita coisa com a tua avó. Tipo, o medo de você não ver mais ela, de não olhar mais pra ela. É um medo. Eu super te entendo. Tem também o medo de mudanças. Cara, eu vou falar pra você. Eu sou uma pessoa que eu já fui muito ligado a ter problemas com mudanças. Óbvio que a gente acaba caindo assim no conforto e a gente fica com receio de o que vai acontecer se acontecer isso, pedir demissão ou começar um novo projeto. Mas hoje em dia eu fico assim, cara, vou fazer, vou tentar, vou experimentar, vamos ver como é que vai ser, o que vai ser de diferente. Por exemplo, minha rotina mudou 200% há 3 semanas atrás, entendeu? Ainda estou me adaptando à nova rotina, mas, cara, é foda. Não é uma parada fácil, não tá sendo fácil, mas eu tô feliz porque é aquilo também que a gente já falou antes, né? De plantar agora e colher futuramente e vamos ver, né? Então, esse medo da mudança, eu comecei a diminuir muito essa questão para poder fazer minhas coisas, senão eu ia ficar estagnado e nunca mais ia mudar, nunca mais ia melhorar, não ia crescer, não ia fazer mais porra nenhuma da minha vida. Medo da mudança eu não tenho. Eu, graças a Deus, sou novo, tenho bastante vontade de tudo. Então, assim, medo de mudar de trabalho, de mudar de cidade, de mudar de vida, eu não tenho nenhum. Então, tipo,
Vambora, eu boro, e eu abraço e vou com todas as forças. E é isso, cara. Tipo, é, outro, outro dia não. Tem, por exemplo, uma senhorinha que eu compro alho descascado já, triturado. Cara, ela já trabalhou pra caraca. Ela é aposentada, mas ela ainda assim trabalha. Ela tem trabalho de descascar alho, ir na rua comprar. Cara, ela não tenta, ela não mudou em fazer isso. Por que eu que sou jovem, sou novo, eu não mudo? Eu não tenho muito esse medo, sabe? Eu penso muito nisso. Cara, o cara tá lá trabalhando no trem, dia e noite, vendendo, ganhando o dinheiro dele. Por que não mudar? Por que ficar estagnado a algo que não te faz bem, ou algo que, de uma certa forma, te diminui, ou mexe com a sua cabeça, enfim. Por que não mudar? A gente nunca sabe. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que anualmente eles mudam a forma de comissionamento. Por exemplo, não muda, eu não tenho que me adaptar? Por que não vai ser assim na minha vida fora trabalho? Por que eu não posso pensar em mim também? Eu sempre me adapto a trabalho. Tipo, eu tenho que trabalhar, eu trabalho 9 horas por dia. Olha, a partir de amanhã você vai trabalhar 6, não vai ter hora de almoço, não vai se adaptar? Então tudo na vida é adaptável. Eu penso dessa maneira, então não tem problema com mudanças, não. E pra finalizar, né, esses exemplos de medo, um que é muito comum aqui, eixo Rio de Janeiro, São Paulo, ou até mesmo o Brasil no geral, é o medo da violência. Sim. Cara, eu vou te falar, Eu tenho medo da Ludmilla cair de moto. tipo, quando eu tava indo pro trabalho, eu ia de ônibus, que aqui a gente chama de frescão, mas é o ônibus executivo, né? Que é mais caro. Cara, ele é um ônibus que rola muito assalto. Volta e meia a gente ouve história de que o ônibus foi assaltado. Praticamente diariamente a gente tinha história. E aí, tipo, pra mim era sempre aquilo. Eu saía de casa antes das 6 da manhã, sem saber se eu ia ser assaltado no caminho pro ponto de ônibus, ou no ponto de ônibus em si. Sem saber se eu ia ser assaltado dentro do ônibus. E na volta era a mesma coisa. Porque a gente não sabe, cara. E o Rio de Janeiro é uma cidade que, infelizmente, você literalmente não sabe nem se daqui até a esquina pra comprar um pão você vai ser assaltado ou você vai, sabe, tipo, sofrer alguma coisa pior. Então, eu tenho um pouco de medo dessa violência. Hoje, indo de carro pro trabalho, a gente sempre fica pensando assim, cara, quem é do Rio de Janeiro sabe, a Avenida Brasil também é uma coisa incerta. Volta e meia tem arrastão, volta e meia tem os negócios bizarros. Então a gente também não sabe nem se indo de carro, que seria mais seguro, a gente vai chegar em segurança. Uhum. Sabe? Tipo, briga no trânsito. Naquele dia que o cara me fechou, que ele começou a falar merda. Cara, se eu tivesse feito alguma coisa, será que ele não ia reagir e ia fazer alguma coisa contra mim? Entendeu? Então é muito complicado. Cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com a positividade tóxica. Cuidado com medo. Cuidado com tudo. Cuidado. Manerem, ponderem as coisas. Pense, repense. Respire, inspira antes de fazer qualquer atitude. Tomar qualquer atitude. Então, é importante lembrar que o medo pode ser uma emoção normal e útil, que nos ajuda a evitar situações perigosas. No entanto, quando o medo é irracional ou excessivo, pode interferir em nossas vidas e nos impedir de alcançar nossos objetivos ou sonhos. É isso. E falando da origem do medo, os medos podem ter diferentes origens e serem causados por diversos fatores. Aqui estão alguns exemplos de possíveis origens de medos. Experiências passadas, né? Muitas vezes nossos medos são baseados em experiências traumáticas do que a gente passou na infância ou do que a gente passou, tipo, alguns dias atrás, né? A quantidade de gente que tem medo, né? Do que eu falei do ônibus. Gente que é assaltada, cara, a pessoa cria um pânico tão grande que evita de pegar o ônibus, evita às vezes de sair de casa, entendeu? Sim. Por exemplo, eu bati de carro uma vez quando eu tinha 19 anos. Foi no meu aniversário. Depois que eu bati com o carro, eu passei a não querer pegar tanto o carro. Eu evitava de pegar o carro, porque eu tinha medo de causar um outro acidente. Não aconteceu nada, ninguém saiu ferido nem nada,
Mas, de qualquer forma, eu fiquei com um receio de pegar o carro de novo e acontecer algo de novo. Entendeu? Sim. Tem também influências culturais. Certos medos podem ser influenciados por nossa cultura ou sociedade. Por exemplo, em algumas culturas, as cobras são vistas como símbolo de perigo e morte, o que pode levar algumas pessoas a desenvolver um medo irracional de cobras. É justamente o que eu tenho. Na verdade, não é por culturas, e sim porque cobras são muito perigosas. Tem cobras e cobras. Porém, num todo, eu acho muito perigoso. Tem aquelas cobras que são venenosas. Tem a cobra que te mata te abraçando. Tem as cobras que são amigas. No seu caso, o seu medo de cobra é mais biológico, né? Que tem também medo Sim. é baseado em fatores biológicos. Uhum. Que pode ser aquele medo de altura, pode ser medo de animais selvagens. Isso é um medo biológico, que é aquela coisa que é meio que instintiva da sua cabeça, do seu corpo. Da fonte que vem da minha cabeça. Exatamente. Que normalmente, né, esses medos, eles são herdados, né? É aquela questão de evolução, né? Tipo, tem aquela questão que os mais fortes se adaptam. Então, antigamente, lá na pré-história, os homens nasceram e cresceram com o intuito de caçar. Eles caçavam os animais selvagens. Depois de um tempo, né, a gente começou a domesticar alguns animais selvagens, a gente parou de caçar também, e a gente começou a perder esse instinto de caça e passamos a ser a caça. E aí a gente começou a adquirir o medo em relação a alguns animais selvagens. Tem também aprendizado social. Alguns medos podem ser aprendidos através de observações da imitação de outras pessoas. Tais como, se alguém cresceu em uma família em que as aranhas eram vistas como perigosas, pode desenvolver um medo irracional de aranhas, mesmo que nunca tenha sido mordida por uma. Por exemplo, não é que eu tenha medo de aranha, que eu falei lá atrás, mas eu acho que a aranha, por não ser visível aos olhos, eu acho perigoso. Talvez um medo, sim. Mas porque a gente já viu muitos casos. Por exemplo, andou uma época, muitos anos atrás, que na Praia da Barra, ali na reserva, aqueles matos tinham aranhas que... Teve uma aranha que picou uma criança e matou a criança. A criança morreu. Teve um relato desse. Então, assim, acaba vendo coisas e ouvindo coisas de fato que acaba dando um tipo de medo. Mas eu, graças a Deus, nunca fui picado por uma aranha. Nem quero. Tem também, né, o medo causado pela ansiedade e pelo estresse. Que eles podem ser, né, como o próprio nome diz, eles podem ser causados por alto nível de estresse, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vida pessoal. E essa questão toda pode criar um medo irracional de falhar ou ser criticado, ou até mesmo ser rejeitado de alguma forma. E também tem uma coisa que a gente nem colocou aqui, porque acho que entra em detalhes mais profundos. Depois de um tempo, né, existem também as fobias. Uhum. Que as fobias, cada medo, né, cada fobia tem um nome específico, assim como claustrofobia, que é o medo de ficar num lugar muito fechado. Tem a talassofobia. Então, tem muita coisa relacionada ao medo que, cara, se você parar pra pensar, se você parar pra pesquisar, tu chega num poço sem fim de medo, de questões, e você começa a alucinar não, mas você começa a viajar tanto com relação a isso. Aí parte pra ansiedade, ataca a ansiedade, exato. Sistema por exemplo, e assim vai adentro. A minha mãe, ela fez uma cirurgia e tudo mais. Depois que ela fez essa cirurgia, ela começou a desenvolver uma certa, tipo, um síndrome do pânico, né? Que também é um medo irracional de você... Tipo, tem síndrome do pânico, tem agorafobia, que são medo de você, às vezes, até sair de casa. Você não consegue sair de casa porque você fica desesperado. Então, existem vários fatores que o medo
pode ser causado. A da minha mãe, por exemplo, foi por conta de uma cirurgia, talvez por conta da anestesia. Então, não sei, ela começou a desenvolver uma parada muito surreal. Mas é isso, tipo, o medo é uma parada que... Dá medo. Não, o medo é uma parada que mexe tanto com a sua cabeça que seu corpo para de funcionar. Sim. Dependendo do nível do medo, do nível do estresse que o medo tá te causando. É importante lembrar que os medos podem ser complexos e ter diferentes origens para cada pessoa. Isso, o medo, ele não tem uma origem específica para todo mundo. É só porque cada um tem um jeito, tipo cada um lida de um jeito. Medo, emoções no geral, é muito particular de cada um. A gente sempre comenta isso do equilíbrio, mas é particular de cada um. Identificar a causa do medo pode ser um primeiro passo para superá-lo, ou pelo menos aprender a conviver com medo de uma maneira mais saudável. E aí agora nós vamos trazer alguns medos de alguns ouvintes. Vamos lá. Como a gente fala, a gente sempre bota a caixinha de pergunta no nosso perfil pessoal sobre o tema que a gente vai abordar em algum dos episódios. E sobre medo, tem gente que colocou: eu tenho medo de ser feia. Você tem esse medo? Não, porque, cara, beleza é muito relativa, não vou militar sobre, mas eu acho que é uma coisa muito fútil, essa questão da beleza e tudo mais. Acho que tem muita coisa mais importante. Mas eu entendo o medo dessa pessoa de ser feia, mas ela não é feia. Mas é isso. Medo de morrer pelada no banho. Imagina. Mas já morreu, gente. Vai se preocupar? Pelado? E aí? Mas deve ser uma desgraça, né? Imagina você voltando numa outra vida, ou você vendo lá do céu ou do inferno, e falar: caralho, olha a situação. Será que você vai ver? Até porque depois que a gente morre, eu acho que demora tanto tempo pra gente voltar ali naquele, sabe? Então eu acho que tem muitas outras etapas. Então, sei lá, já morreu, não vou me preocupar. É ruim pra quem vê. Tipo, pra quem recebeu, tipo, viu aquilo ali. Eu acho. Mas o tempo também é relativo, tá? Sim. Medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, vou repetir novamente, sem ter feito muita coisa. Mas já vai estar morto. Então, mas meu medo é de morrer, tipo, vou morrer amanhã. Cara, eu tenho tantas outras coisas que eu sonhei pra mim, pra minha vida, pra minha família. Então, o meu medo é esse. Ok, mas aí entra na mesma questão de morrer pelada no banho. Você já vai estar morto. Então, mas só vai você não fará diferença. Então. Agora, se alguém, tipo, se eu morrer, aí você pode ficar com medo de eu morrer sem você ter feito as coisas comigo que queria fazer. Não. Nossa, achei que ia ser mais coisa na sua vida, mais importante na sua vida. Mas tudo bem. Vamos aí vocês lá. veem como é que são as coisas. Sobre isso. Teve uma pessoa que colocou: não conseguir uma família, mas uma família que seja realmente minha, conseguir sentir que pertenço a ela. Tipo, construir, ter um relacionamento, seria uma família. Seria o medo da solidão, né? Acho que sim. Tem gente que não ser suficiente para mim e para as pessoas que eu amo. De não conseguir ser alguém. Cara, você já é alguém. Você já fez muitas coisas legais. Agora, eu entendo isso, mas aí entra nessa situação. De não conseguir ser suficiente para alguém. Caralho, mas já morreu, e aí? Mas aí é o que fica. Mas aqui não tá falando nada de morte. Então, de não conseguir ser suficiente para ninguém. Mas isso pode que eu ser tô em falando. vida. Pode ser em vida. Mas aí, fica essa questão. Mas eu entendo essa questão, que é um pouco do medo não é da rejeição, mas é o medo... Do impostor. Não, isso é síndrome do impostor. É meio que o medo do fracasso. De você tentar conquistar alguma coisa e você fracassar. Assim como teve outra pessoa que tem medo de falhar absurdamente naquilo que deveria ser bom. Entendeu? Tipo, cara, eu sou muito bom em, sei lá, somar 1 mais 1.
Chega um momento que eu não consigo mais somar 1 mais 1. Olha a merda. Entendeu? Isso é óbvio que é um exemplo. Seria um Alzheimer, não. sei lá. Mas óbvio que isso é um exemplo estupidamente esdrúxulo. Mas é uma questão que é foda. É o medo do fracasso. Porque você, como você falou, nada, e depois morre na praia, é foda. Entendeu? A gente batalha pra caralho pra conseguir as coisas, pra chegar na hora não conseguir. Sim, entendeu? É um pouco desesperador, talvez. Eu diria. Tem gente que fala que tem pavor de aranha. Pavor. Mas aí é medo mesmo. Não é nenhum... Ah, não tô vendo, eu tenho medo. Não, é medo. Viu uma aranha, morreu do coração. Tem gente que não tem medo de não ter dinheiro pra nada. Tenho medo. Eu tenho medo, de verdade, sabia? Tipo, caraca. Pobre eu já sou. Então, esse medo eu já passei. Porque eu já sou pobre, eu já aceitei a minha realidade. Mas eu tenho medo de ser pobre ao ponto de não ter dinheiro pra nada. Eu tenho medo. Tem gente que tem medo de não ter forças pra continuar a lutar. Coloca o cropped, querido ou querida. Coloca o cropped, reage. Porque a vida não é fácil, não. Bora lutar, porque é isso. E pra finalizar também, né? A pessoa já mandou aqui já 5 medos. Tem medo de navegar em alto mar. Acho perigoso barco, navio, tenho medo. Mas não faria um cruzeiro? De graça, sim. Sério? Você não pagaria pra fazer um cruzeiro? Acho que não, eu tenho medo. Da noite, do mar e pegar aquelas chuvas, eu tenho medo. Entendi. Tem medo de barata? Não tenho. Altura? Compartilho um pouco do medo. Não tenho. Eu sou radical. Né? Lugares pequenos, apertados. Eu não tenho medo, não. Me incomoda se tiver muito calor, tiver falta de circulação de ar. Sim. Mas não teria problema, não. Na pandemia, isso é uma coisa interessante. Na pandemia eu desenvolvi um medo. Sempre quando eu ia pro mercado, e o mercado tava cheio, na pandemia eu ficava muito incomodado. Muito incomodado. Não era nem porque as pessoas estavam sem máscara, nem nada do tipo, não. Que na época tava todo mundo de máscara. Mas, sei lá, me dava uma sensação... É porque o ambiente era fechado. Me dava uma sensação ruim. E não era nem de pegar Covid, não era isso. O meu... Cara, eu não sei explicar, era uma sensação muito esquisita. Eu só queria sair do mercado, sabe? Tipo, comprar minhas coisas e sair do mercado. E pra finalizar, o nosso ouvinte também falou que ele tem medo de cobra. Que aí é igual você, tem medo de cobra. E é isso aí. Eu não vou fazer piada com relação a cobra e Partilho do mesmo medo pessoas que cobra da sigla. É um bicho perigoso. Mas, dando continuidade ao episódio, o medo pode nos trazer alguma vantagem? Sim. Como falamos sobre o filme Divertidamente, a importância das emoções, o medo também tem suas vantagens. O medo tem suas vantagens e por isso devemos aprender a lidar com eles. As vantagens são... As vantagens são... Sobrevivência. O medo que nos alerta sobre potenciais ameaças e perigos. Né? Que é aquela coisa, pô, eu tô numa floresta. Cara, eu não vou sair andando pela floresta à noite, sem nenhuma proteção, sem nada. Então eu vou procurar me proteger para eu poder ficar vivo, porque eu tenho medo do que pode vir a acontecer. Eu tenho medo do que está ao redor numa floresta, entendeu? Tem também a prevenção, que ajuda a evitar situações que possam ser perigosas, que causem algum tipo de dano. Suponha que você esteja prestes a tomar uma decisão arriscada no trabalho que possa prejudicar sua carreira. O medo pode causar de você não tomar essa decisão precipitada. E aí isso se torna uma prevenção. Tem também a antecipação, né? Que o medo pode nos ajudar a nos preparar para um projeto, para situações desafiadoras. Tipo, aquela questão do trabalho. Para mim, nem o medo me ajuda a me antecipar. Porque mesmo sabendo que eu vou ficar nervoso, vou criar muita tensão, mesmo eu me preparando, eu não consigo desenvolver. Mas esse medo ajuda algumas pessoas a se preparar melhor para uma apresentação, para uma palestra, para uma prova. E isso faz com que a pessoa
seja melhor, sabe? No discurso, na oratória, e consiga ser mais convincente na sua fala. E o medo, ele se divide entre o medo racional e o medo irracional. Eles são duas formas distintas de experimentar essa emoção humana. O medo racional é aquela reação normal em relação a uma ameaça ou alguma coisa que está por vir. Tipo, sentir medo ao ver um carro vindo em sua direção é uma coisa normal, né? Porque, porra, você tá olhando, o carro tá vindo, é normal você sentir esse medo. Só que já existe também o medo irracional. Esse medo é uma forma muito exagerada e desproporcional diante a situação que não representa uma ameaça real ou iminente. É quando o medo é exagerado, excessivo e atrapalha em tomadas de decisões racionais ou de agir de forma eficaz. Por exemplo, você vai voar de avião. Mesmo sabendo que a probabilidade de um avião cair é muito baixa, você fica com tanto medo, mas tanto medo, que pode gerar algum problema, a pessoa pode surtar dentro do avião, começar a gritar, e isso pode, fuder com toda a viagem, todo o rolê de todo mundo. É aquela coisa, né? Que aí vem aquela questão das fobias e tudo mais, que é o medo irracional. É quando passa de ser algo, entre aspas, saudável ou equilibrado para ser algo prejudicial. É importante lembrar que nem todo medo é irracional e nem todo medo é racional. Algumas situações podem gerar medos que são uma mistura de ambas as formas, dependendo das experiências passadas, da cultura e das prevenções individuais de cada pessoa. O importante é aprender a identificar e compreender nossos medos para podermos lidar com eles de maneira saudável e eficaz. E, para finalizar, né, fazendo um resumão bem grande do que a gente falou, né? Cara, a gente falou da questão do medo, a gente explorou esses tipos de medo, demos alguns exemplos, falamos da origem, falamos também das vantagens, né, de sentir medo, como isso traz benefício para você, de você não se colocar tanto em perigo ou você não se colocar numa situação fodida. A gente também incluiu algumas experiências, né, dos nossos ouvintes, alguns medos. Eu acho que muita gente vai compartilhar disso. E é engraçado porque, assim, o medo ele age de forma individual em cada pessoa. Mas a gente também consegue separar um grupo de pessoas com o mesmo medo. Tipo, o medo da morte. Cara, muita gente tem medo da morte. Só que a gente consegue pegar um grupo de pessoas e falar só sobre o medo da morte. O medo, ele é literalmente infinito. Existem infinitas formas de ter medo, infinitas categorias de medo que você pode sentir. Só que mesmo sendo uma coisa infinita, cara, você fazer existem grupos, né, para tratar sobre medos e medos específicos, e é muito louco isso, sabe? Tipo, você pensar que é uma parada que um cair de moto e se ralar, como a Ludmilla falou, é um medo, e é um medo muito válido. Pra muitas pessoas. Assim como o medo da morte é uma coisa muito válida. Assim como o medo do escuro, assim como o medo de animal. Às vezes até o medo de uma borboleta, cara. Todo medo é válido. Sim. E tá aí. É sobre. Infinitas possibilidades. E embora o medo possa ser desconfortável, muitas vezes desagradável, ele tem benefícios, como a gente falou, né, no episódio, que nos mantém seguro e nos ajuda a nos preparar melhor para certas tarefas. No entanto, é importante lembrar que nem todos os medos são saudáveis. Então vamos lá no equilíbrio que a gente vem falando aí nos episódios, e é sobre isso, vamos ponderar. É importante trabalhar com nossos medos irracionais para evitar que eles prejudiquem nossa qualidade de vida. Identificar as origens dos nossos medos pode ser um passo importante para superá-los ou aprender a conviver com ele de uma maneira mais saudável. Às vezes pode ser útil buscar ajuda profissional, como terapia, para lidar com os medos que estão afetando negativamente a nossa vida diária. Mais uma vez, a gente falando da questão da terapia e como tratar as emoções e tudo mais. Em resumo, o medo pode ser um sentimento complexo e multifacetado.
Mas com a abordagem correta, podemos aprender a lidar com ele e de uma maneira positiva e bem saudável. É isso. Esse foi o episódio de hoje sobre medos. Algumas frustrações, não, algumas, como é que tu falou? Receios. Alguns receios. É isso. Se você gostou, compartilha, comentem, divulguem. Eu tenho medo desse episódio não ser ouvido. É um medo que eu tenho. Eu tenho medo da gente não conseguir alcançar um público muito grande no nosso podcast com o tempo. Mas é isso. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil oficial, que é o @tudonumaboapod no Instagram. Lá tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming que nós temos de áudio e vídeo. Tem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/tudonumaboa. É apenas a partir de R$5, então você escolhe o valor que você quer nos apoiar. Isso é muito importante pra gente, porque a gente sabe que vocês estão gostando e vocês super apoiam a nossa empreitada aí do nosso podcast. Nossa loucura. Temos episódio uma vez por mês para os nossos apoiadores. Tem também erros de gravação, eu falando coisa errada, Andrei falando coisa errada e às vezes a gente discutindo, enfim. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado por ouvir.